Amém? Nós estamos lendo, falando sobre a mensagem, porque as pessoas são tão inconstantes. Ela é mais uma mensagem de ensino. E quando as mensagens de ensino, eu gosto realmente, quanto a elas, de comer devagar, de ir ponto por ponto. E domingo passado estivemos falando aqui do que disse o profeta, quando a mudança do seu ministério, para que ele percebesse que realmente tinha chegado a hora, Deus permitiu com que as suas reuniões fracassassem. Porque não entrou dinheiro suficiente, porque ele só corria o prato, como se diz. E sempre Deus tinha acudido às despesas, mas suas duas últimas reuniões, não. E quando Deus o chamou para o ministério, ele tinha uma promessa. Está bem, Senhor, desde que eu não tenha que rogar o povo por dinheiro, essas reuniões vai consumir muito dinheiro, o Senhor supra. Agora, o dia que for não suprir, então eu entendo que não devo mais continuar. E isso aconteceu. Isso aconteceu e pela primeira vez o irmão Brana fala sobre isso nessa mensagem. Nessa mensagem. Porque as pessoas são tão inconstantes. Então, veja, 1º de janeiro de 56. E também o profeta vinha observando já no seu ministério aquelas vezes que houve o uso da palavra falada. Ele percebeu que Deus estava elevando ele a um nível mais alto, elevando a igreja. Entende? A um nível mais alto. Foi criado os esquilos, foi ressuscitado o peixinho, e então ele até mesmo pregou o meu novo ministério, que seria o uso da palavra falada. Agora, vocês recordem que sempre o uso dessa palavra falada não foi a conclusão de um monte de interpretações, não. Sempre foi diante daquela superunção, como ele dizia, a superunção, a presença de Deus de um modo forte e especial, foi o que produziu sempre a palavra falada. Não foi interpretação de A, B ou C, não. Então, se assim foi, assim também terá que ser, quando aquela dinâmica ela cair sobre a igreja. Então, no domingo passado estivemos olhando sobre aquela visão da tenda, aonde primeira puxada representada naqueles peixinhos, quando o anjo lhe ensinou a pescar. A segunda, os peixes maiores um pouco. E ele embaraçou toda a linha, porque na verdade ele tentou explicar isso para o povo, quando ele se viu que havia uma grande tenda, e lá dentro dessa tenda havia um quarto. E algo sobrenatural operava ali. A pessoa entrava, paralítico, e saía do outro lado curado. E perguntavam para essas pessoas, o que houve? Não sei. Não sei. E o anjo disse para ele, eu te encontrarei ali dentro. Eu te encontrarei ali dentro. Agora estivemos comentando, entende? Isso seria a terceira. Daí o anjo disse, essa é a terceira puxada. Daí estivemos mostrando a vocês, só estou lembrando da palestra, que ninguém pode tomar de uma maneira no pé da letra essa questão de visões, de sonhos, porque tudo vem de uma maneira simbólica e um símbolo aponta, entende? Agora, você deve entender os símbolos, e nem o irmão Brana, ele não entendeu o símbolo. Por isso ele dizia, eu creio que as minhas maiores campanhas
está no futuro. E isso não deixou de dar lugar também a pessoas a criar certas doutrinas. Entende? Se vivêssemos nos dias de Elias, olha bem, quando Deus disse para Elias, você consagre a Eliseu em teu lugar, consagre o fulano lá da Síria, e consagre a Jeú, comandante de Israel, para que destruísse a casa de Acabe. Primeiramente, irmãos, aquilo não foi uma coisa que aconteceu agora. A primeira coisa que aconteceu foi Eliseu. Elias consagrou Eliseu. E houve um tempo de aprendizado, não sabemos quantos anos Eliseu caminhou ao lado de Elias, mas não foi poucos anos. Deus, ele não tem pressa como nós, somos muito apressados. Mas quem consagrou o rapaz lá da Síria foi Eliseu, não foi Elias. E Deus tinha dito para Elias. E quem consagrou a Jeú não foi nem Eliseu, foi um dos jovens profetas que ele mandou e disse, vai lá e faça isto. Então, se essas pessoas estivessem ali, eles teriam que dizer, Elias tem que vir, porque foi para ele que foi dito. Não vê que Deus cumpre o ministério na mesma linha. Na mesma linha. Então, Deus mandou Elias e a verdade é que a pessoa não entende que é o mesmo Deus que está fazendo o trabalho, na mesma linha. É a mesma coisa, como disse o profeta, o Espírito Santo de todas as eras, aliás, ele disse, o profeta de todas as eras é o Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que tem que fazer esta obra, através até de pessoas diferentes, mas que estão na mesma linha de fé. Compreende? Por isso que a coluna de fogo, eu creio, ela segue ao povo que crê nessa mensagem, porque ela esteve sobre o mensageiro. Mas, e o profeta explica muito bem sobre a terceira puxada na mensagem. Qual mensagem? Olhe sempre para Jesus. Ele diz, vocês sabem do que eu estou falando, é aquela terceira puxada. Vocês sabem. E isto haverá de vir sobre vocês, falando dessa dinâmica, quando a pressão vier, a pressão religiosa. E o que vocês viram operar em mim, quer dizer, o uso dessa palavra, operará em plenitude sobre a igreja, sobre vocês. E ele passa a falar das vezes que Deus manifestou nessa palavra falada. Então não adianta querer escogitar daqui para ler. Essa dinâmica ela virá quando a igreja precisar, porque Deus dá graça suprema para a hora suprema. Também, irmãos, nós vemos que a terceira puxada é a abertura da palavra, que não é uma coisa pública, não é para quem quer e nem quem corre. É um segredo, é uma revelação. E foi justamente essa terceira puxada, a revelação dos selos e tudo mais, que nos tirou dos sistemas denominacionais. Entende? É essa palavra. Então você entenda, a terceira puxada, abertura da palavra. E depois a dinâmica. É uma puxada dentro da outra, porque sempre, primeiramente, vem o ensino, para depois
haja as maravilhas. Por exemplo, Israel, quando saiu do Egito, o que Israel sabia? Nada de Deus, só tinha aquilo como uma tradição, entende? Que Deus apareceu aos seus pais, mas eles não tinham lei, eles não tinham onde se basear, por isso Deus os levou ao Monte Sinai, e ali junto a uns 2 anos, Deus esteve mostrando, entende? Quais seriam os compromissos deles e dele também para com eles. Sempre tem que haver um ensino, entende? Para que a pessoa depois possa executar, ter noção do que vai fazer. Eu quero que vocês inclinem suas cabeças, vamos ter uma pequena palavra de agradecimento ao Senhor Jesus. Vamos orar com o nosso profeta. Nosso Pai Celestial, estamos tão agradecidos hoje por Ti, aqui nesta era moderna, na era dos automóveis, aviões, jatos, foguetes e todo tipo de ciência, telefone, televisão e armas atômicas modernas, e assim por diante. Tu ainda és o Deus Supremo, onipotente, onisciente, que criou os céus e a terra e modelou o céu. Deus, nós não podemos explicar isso. Não podemos explicar isso, nem podemos explicar porque o céu não tem um fim, como o mundo pode girar, e tão perfeito que eles podem dizer até 20 anos antes que o eclipse do sol vai vir, porque a sua máquina funciona de maneira exata. Nós não podemos produzir uma peça de maquinaria para ser exata de tal maneira. Mas o grande Jeová, que segura esta terra aqui no espaço, é perfeito. E nós te amamos, e todas suas ações são justas e corretas. E nos submetemos a Ti desta manhã, no início deste novo ano, e pedimos que Tu preenchas a todos nós com o Espírito Santo, Senhor, e nos traga para perto de Ti, e que os Teus braços eternos estejam ao nosso redor e nos abracem, Senhor, porque os dias estão agitados e escuros, mas a estrela da manhã está liderando o caminho. Nós seguiremos, Senhor, aonde Ele me conduzir, eu seguirei. Se uns foram através das águas, alguns através do dilúvio, alguns através de sofrimentos profundos, mas todos através do sangue. Deus, guia-nos pela Tua mão eterna até que a vitória finalmente seja conquistada e Jesus retorne à terra. Pecado, doenças e tristezas serão findos e nós viveremos neste glorioso milênio contigo. Estamos anelando por este grande dia. Vem, Senhor Jesus, para a Tua palavra hoje. Entre, circuncide os lábios que falam e os corações que ouvem, e que a semente caia do coração, onde o Espírito Santo a cobrirá e produzirá 100 vezes mais. Nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Que Deus nos ajude, nos abençoe. Eu creio que há uma unção especial sobre estas mensagens. E se o pregador ele quer ter certeza de que ele está falando certo, quer dizer, eu penso que um pregador se sente mais seguro, porque eu sinto quando eu estou com a mensagem na mão. Não é certo? A mensagem na mão. E essa é uma mensagem de ensino. Parágrafo 30. Eu vou saltando aqui algumas coisas que não... Quer dizer, para entrar mais direto no assunto. Ele diz assim:
Veja, jogue o teu pão sobre a água. Ele retornará para você algum dia. No livro Provérbios, nos diz isto, né? Atire o teu pão sobre as águas, que depois de 7 dias ele retornará a ti. É uma colocação, quer dizer, você não perde por ser bom, por abrir a mão. Deus te recompensará. Deus te abençoará. Aquela pessoa vai te ajudar lá na frente. Então o profeta diz: jogue o seu pão sobre a água, ele retornará para você algum dia. Semeie a semente certa, você colherá a colheita certa. Se você semear a semente errada, você colherá as coisas erradas. Você não pode ir para o leste e ao oeste ao mesmo tempo. Ou você vai para um lado ou vai para o outro. Ou você está apontando para Deus esta manhã, com tudo que você tem, olhando para Ele. Está dando uns pum aí, abaixa um pouquinho só. Apontando para Ele, ou você está apontando para outra direção. Às vezes você pensa que está indo certo quando você está indo errado. Mas você não pode ir para a direita e para a esquerda ao mesmo tempo. Você sairá. Se você está direcionado para a esquerda, você vai para a esquerda e chegará à esquerda. Se você está direcionado à direita, você sairá à direita. Você não pode evitar de sair da direita. Pode parecer que você está indo errado, mas você está indo certo. Siga a bússola. E a bússola é o Espírito Santo. O polo magnético do norte mantém esta agulha imantada exatamente ao norte. Não é maravilhoso que a eletrônica do ar? Eu estava parado perto do polo norte, ali, alguns anos atrás, e você ouve, e você vê as luzes do norte varrendo, e os flashes amarelos e verdes da escura meia-noite tornam tão claros como nesta sala para caminhar. É a aurora, chamada aurora boreal, né? No Polo Norte. Então ali há essa energia tão forte e cores diferentes. Vocês podem ver a aurora boreal pela internet. Acessa ali e veja. Mas ali há um magnetismo tão forte que toda bússola, em qualquer parte do mundo, a agulha vai apontar para o norte. Olha bem, seja aqui, aonde for, ela sempre irá apontar para o norte. E Jesus é este norte. Então a nossa fé, tudo, a nossa maneira, o nosso crer, deva estar apontando para Cristo. Amém? Eu vou lendo as Escrituras. O profeta ele tomou as Escrituras de Hebreus capítulo 10, verso 19 até o 22. Paulo nos dizendo: tendo, portanto, irmãos, ousadia para entrar no santuário por um novo e vivo caminho que ele consagrou para nós através do véu, isto é, através da sua carne. E, tendo um sumo sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração verdadeiro, em perfeita certeza de fé, tendo nossa consciência purificada do mal e os nossos corpos lavados com água limpa. Água limpa representa a palavra, né? Então o profeta, de início, ele vai falar. Vocês têm lido essa mensagem e é bom que repita, a gente saiba bem. Ele vai falar sobre o descanso da fé.
Entende? Assim como um prédio, ele tem que estar sobre um firme fundamento, um alicerce, também a nossa fé tem que estar em cima do firme fundamento, que é a palavra de Deus. Em Mateus capítulo 7, Jesus mostra: quem ouve as minhas palavras e não as pratica, quer dizer, ouvir, todos ouvem, né? Mas uns põem em prática e outros não. Ele diz, e não as pratica, considerá-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. Correram os rios, sopraram os ventos, combateram aquela casa e ela caiu, e grande foi a sua ruína. Não importa, quer dizer, construa um palácio em cima aí de um alicerce frágil. Vai, logo começa a trincar e vai cair. Ah, mas é um palácio, custou muito. Mas não importa. Então, o que importa mesmo é o quê? É o fundamento. Vocês já viram que os prédios que se constroem, eles cavam, vão lá embaixo. Eles têm que encontrar rocha. Entende? Eles têm que encontrar segurança, porque, caso contrário, pode cair este prédio. E ali onde se enche de ferro e concretam, e muitos dizem, se gasta e não vê nada. Mas a verdade é que não aparece, entende? Mas ali é o que vai sustentar. É o que vai sustentar. É onde leva muito tempo e gasta muito dinheiro. É justamente no alicerce. E a nossa fé tem que estar sobre este alicerce. Por isso, irmãos, é que é necessário o ensino. Se nós viéssemos aqui e tivéssemos nossos cultos, como há muitas denominações por aí, Deus cura, Deus liberta, Deus abençoa, e é só isso. E não há um ensino. Quando, na verdade, a igreja ela tem que ter o ensino, senão ela não é igreja. Aonde a tua fé vai basear? Só na bênção? É claro que isto faz parte do evangelho, mas não é todo o evangelho. Mas quando a sua fé se baseia nas escrituras, por que você não corta o cabelo, irmã? A escritura diz que ter o cabelo crescido é honroso. Está lá, em 1 Coríntios, creio que 9, né? Está lá. Você tem base. E essa base não é o que um teólogo disse, uma igreja disse. Esta base isto é mandamento do Senhor. Mulher não pode pregar. É mandamento do Senhor. Você tem que se firmar sobre o que está escrito. E a verdadeira fé, ela se baseia em cima do que está escrito. Agora, se há uma verdadeira, existe uma falsa fé também. Eu estou demorando um pouquinho nesse ponto para despertar não só vocês, mas quem nos ouvir. Você tem que basear a sua fé em algo sólido, em algo irremovível. E o que é mais irremovível? Passará os céus e a terra. Olha, os céus é irremovível, a terra é irremovível? Não. A palavra, mas a minha palavra não passará. Então, é nisso aí, irmãos. Não importa se o resto do mundo descreia de você. Você tem que manter a sua fé sobre a palavra de Deus. Isto é o que o profeta, em todas as suas mensagens, nos orienta a ficar com a palavra. Vamos agora aqui.
Agora, a nossa fé não pode descansar sobre nada. Um cristão tem que ter fé. Sua fé tem que ter um lugar sólido de descanso. Vocês sabem disso. E o único lugar de descanso que um cristão, um verdadeiro cristão, nascido de novo, pode descansar a fé dele ou dela, é sobre a irremovível palavra de Deus. Ela não é construída sobre as areias movediças da teologia, do homem e doutrinas, e sobre algumas afiliações da igreja. Mas um verdadeiro crente, a sua fé repousa solidamente, sem mudanças, quando ele se aproxima da palavra de Deus. Então tem que ter base bíblica. Tem que ter base bíblica. Paulo até adverte que cada um esteja à altura de responder. Entende? Quando lhe foi inquirido a respeito de sua fé. Você possa dizer, está em tal lugar, tal lugar, tal lugar. Isso é maravilhoso. E eu faço, e você tem que fazer isso como crente da mensagem, na onde o profeta disse. Aonde o profeta disse. E não em um parágrafozinho isolado. Tira um pouco aqui, ali, não. Mas no contexto geral. Irmãos, aí a gente anda com segurança. Amém? Eu estava dizendo em algum lugar, talvez aqui algumas noites atrás, eu desejava tanto pregar, que eu preguei para minha esposa na cama até a meia-noite. Eita, esposa de pastor, né? Às vezes elas têm que ficar esperando o tempo todo, a família esperando, até o pastor atender a última pessoa. E o importante é que ela faz parte disso, tem que, graças a Deus, né? Dar graças a Deus. Mas aqui a coisa foi até mais longe. Querida, acorda, porque estou com tanta vontade de pregar para ti, você pode me ouvir? Ah, me deixa dormir. Não foi assim. Ali está um exemplo para as irmãs esposas de obreiros. Até a meia-noite, apenas falando para ela sobre quão glorioso é Jesus. Um texto veio ao meu coração. Isso continuava me queimando a ponto que eu não podia descansar com aquilo. Então eu disse, querida, quero pregar um pouco para você. E ela despertou, pela graça, ela ouviu. Eu disse, a fé cristã é baseada solidamente sobre o descanso. Devia ser até um enquadro engraçado, né? Ela de camisola ali, não de pijama, né? De camisola. E ele de pijama. Pregando para ela com força, hein? A fé cristã é baseada solidamente sobre o descanso. Isso é certo. Um cristão não fica agitado. Um cristão não corre de um lugar para outro. Um cristão não discute e se encolariza ou se preocupa com as coisas. Um cristão repousa. Está tudo acabado, está tudo consumado para o crente no Calvário. Isto é certo. Pode vir as doenças e decepções, mas o cristão descansa sabendo disso, que Deus é capaz de manter o que ele realizou, sabendo que não importa o que é ou o que pareça, não há doença, nem tristeza ou morte, não há fome, nem qualquer coisa que possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Estamos em repouso, apenas deixe o velho barco se agitar da maneira que quiser, a âncora segura. Eu passei por um porto uma vez e vi isso. Estávamos voando em um avião, voando baixo,
Havia um grande barco lá. As velas haviam sido abaixadas, vocês sabem. E que tempestade no mar, Ele estava sendo arremessado de um lado para outro. E eu vi aquele velho barco balançando para frente e para trás, e algumas ondas entravam e algumas ondas passavam por baixo e tudo mais. E eu disse, eu gostaria de saber por que se mantém ali. E um companheiro assentado disse, tem uma âncora nele, no mar. Portanto, ele disse, o barco não pode afundar. Ele disse, pode atravessar as ondas, mas não pode afundar, porque está ancorado. Eu disse, louvado seja Deus, temos uma âncora. Algumas ondas nós podemos passar por cima, algumas nós podemos passar por baixo, mas independentemente disso, se a âncora segura, não é o barco que se mantém, quer dizer, não é você que se mantém, é a âncora que está segurando. Não é o que eu sou, ou o que eu serei, ou o que eu era, é o que Ele é agora. É o que Ele fez por mim e por você. Não é o que eu posso fazer, é o que Ele fez. Minha fé não se ancora no que serão as minhas próximas reuniões. Minha fé não descansa em qualquer habilidade que eu tenha, ou sobre qual igreja que eu deveria unir-me, ou com quais pessoas eu deveria me associar. Minha fé se ancora e repousa inteiramente sobre a obra consumada do Senhor Jesus Cristo, recebida. Deus o justificou, levantando-o dos mortos. Este é o meu Filho amado em quem me comprazo. E Deus o ressuscitou dos mortos para nossa justificação. Não é de admirar que o poeta tenha dito, vivendo, ele me amou, morrendo, ele me salvou, enterrado, ele levou meus pecados para longe, ressuscitado, ele me justificou livremente para sempre. Algum dia ele virá, dia glorioso. O cristão descansa nessa esperança sobre os mares tempestuosos, claro. As tempestades chegam, todos os tipos de problemas, mas estamos ancorados, isto é tudo. Nunca afundará, não pode afundar. Cadê o irmão Nildo? Não vejo ele. Está aqui? Está em São Miguel? Tá bom, viajando. O final, a verdade, irmãos, é isso. À medida que os anos você vai crescendo na graça, no conhecimento e no amor para com Deus, você vai chegando a um descanso. Entende? Que para uns lá fora até parece negligência diante de certas coisas. Mas aqui você descansa, você sabe onde você está, em quem você crê, você não tem um risco de dúvida nisso. Agora, quando é um crente novo, muitas vezes, a pessoa tem suas agitações, mas à medida que você entra em Deus, você vai simplesmente ser estabilizado. Agora, se algum crente que nos ouve já de certa idade na fé, né? E vive aí, corre para cima e corre para baixo, e se desespera, e se agita, e arranca seus cabelos. Irmãos, aonde está a sua fé? Tantos sermões, tantas pregações, tantos ensinos, e não aprendeste a descansar no que Deus é? Mas o profeta diz que esta fé é de um verdadeiro nascido de novo. Entende?
A Bíblia nos diz em Amós 11 que nos últimos dias as pessoas estariam correndo para cima e para baixo, norte e sul, com fome e com sede, não por comida, mas de ouvir a palavra de Deus. E não ouviria, mas eu creio que aquele que realmente, que não é para quem quer nem quem corre, mas para quem Deus chama, que ouviu realmente esse descanso. Faça o que te compete fazer corretamente, o mais Deus proverá. Para ilustrar sobre o descanso, a paz, uma vez houve um grande concurso a respeito para os pintores. Quem pudesse expressar uma mensagem de paz em uma pintura. E ali, então todo mundo expôs nos seus quadros o que ele julgava ser a paz. E o quadro que venceu foi de um pintor que desenhou uma cachoeira, e aquilo saía fumaças ali, aquelas águas revoltosas, entende? Correndo com violência, se enroscando nas pedras e borbulhando e descendo. Mas ele desenhou uma árvore ali próximo e em um galho que ia bem próximo das águas, ali tinha um ninho de uma pomba. E ela, deitada e tranquila, em meio a todo aquele bafafá. Entende? Eu penso que isso aí é mais ou menos a vida do cristão. Vocês sabem quem você crê. O mundo está assim, vai acontecer isso, a política... o que tem por acontecer, vai acontecer. Jesus mesmo disse que, falando dos princípios das dores, e ouvireis de guerras, rumores de guerras, isso, aquilo, mas, quer dizer, não se preocupe, essas coisas são necessárias. Em outras palavras, você fique quieto, tranquilo. Amém? Daí o profeta, então, falando sobre o descanso, ele diz assim: eu tenho notado muitos cristãos em minha vida que estão para cima e para baixo. Eu tenho me perguntado a respeito disso. E sem pregar um assunto como este em outras igrejas, por onde vou, pensei que seria melhor pregar isso para o meu povo aqui no tabernáculo. Por que as pessoas são tão inconstantes? Você encontra essas pessoas que parecem ser muito religiosas, parecem ter um desejo tão profundo e diariamente pesquisam, estudam com cuidado e buscam a Deus. E nunca chegam a qualquer tipo de conclusão onde eles possam estabelecer ou se ancorar em Cristo. E isso eu aprendi por experiência, que são pessoas intelectuais. Em outras palavras, são cristãos intelectuais. O que é intelectual? O seu conhecimento, a sua fé, tudo está mais na cabeça. Entende? A coisa não desceu aqui para baixo. Então, nessa manhã, nós vamos falar sobre isto, essa fé intelectual. Daí ele segue, ele diz assim, 38. Agora, falando disso, há dois tipos diferentes de cristianismo. Parece estranho, mas eu não diria dois tipos diferentes, eu diria que duas fases diferentes seria uma expressão melhor para usar, não dois tipos, duas fases do mesmo cristianismo, mas duas fases dele.
E uma delas é uma concepção, guarde bem, intelectual ou mental da maneira de entender o que Deus disse em sua palavra sobre Jesus Cristo. Essa é uma fase. Olha bem, repetindo. A fase intelectual é essa aqui. É uma concepção intelectual, quer dizer, concepção, a pessoa concebeu um entendimento intelectual, mental, da maneira de entender o que Deus disse em sua palavra sobre Jesus Cristo. E a outra é uma experiência experimentada que Deus deu ao homem em seu coração. Então aí estão as duas fases. A da cabeça. Então não adianta vamos dizer, há pessoas que têm o conhecimento, muito conhecimento, e através desse conhecimento intelectual eles querem obter uma garantia, um descanso na fé. Mas nunca vão encontrar. Porque a mente, ela nunca vai dar estabilidade para ninguém. Entende? Você pode ver que a nossa mente, ela é inconstante. Ela pula daqui, pula dali, vai aqui, vem aqui. Entende? Ela é manobrada pelos sentidos do espírito. Então isso está sempre se movendo. Como que a pessoa vai poder encontrar um descanso, vai poder encontrar uma firmeza? E há pessoas que, às vezes, através do conhecimento intelectual, ele quer simplesmente dizer que já tem. É igual o pentecostal, que ao falar língua estranha, o metodista gritar, entende? Acha que já tem, ou se emocionar. Não é isso. Essa é uma fé intelectual. Está na cabeça. Entende? Um deles, o intelectual é faminto. Sempre está com fome. Sempre quer mais. Ele está se deleitando em Deus, mas o seu regozijo não dura. Quer dizer, não. E até termina o culto, no outro dia está lá no velho moinho. Enquanto o outro parece ter vitórias o tempo todo, não há nada que os incomode. Eles estão tão sólidos e ancorados quanto pode estar. Nenhuma prova, nenhuma tempestade os incomoda de maneira alguma. Mas eles parecem ter algo acerca de si mesmo, acerca de si, que as pessoas que são cristãs e que tentam viver para Deus admiram esse tipo de cristão. E muitas vezes me perguntei, Senhor, o que é que essas pessoas têm que outros desejam tanto e ainda parece falhar em obtê-lo? E eu sei que esta é uma grande pergunta de todos os corações que têm servido a Cristo. E eu nunca tenho visto ainda uma pessoa que alguma vez veio a Ele, exceto os que, depois que eles, a vida nunca mais lhes pareceu correta. Se alguma vez eles deixaram a Cristo. Então, irmãos, vamos repetir isso aqui, sobre esta fé intelectual. E nós devemos orar uns pelos outros, para que alcance esta fé que lhe faz descansar em Deus, tranquilizar, confiar. Mesmo entre nós, você observa, existe aquele crente, cristão, irmão, firme. Chove chuva ou chove canivete, seja o que for, sempre está tendo vitória, sempre vai à frente. Enquanto outros preciosos irmãos, claro que todos são salvos, creem no sangue, mas basta o cantar de um grilo
a pessoa já não sabe o que faz. Não é certo? Já se desespera, já se lamenta e já parece que nem é crente. Então o profeta diz, aí estão as duas fases da fé, né? As duas fases do cristianismo. Agora pense bem, irmãos. Eu faço uma pergunta. É completamente feliz uma pessoa que vive nessa primeira fase? Altos e baixos, você acha que é feliz? Porque para ser feliz tem que estar descansado, não é certo? É ou não é? Esses tempos falando aqui sobre aquelas serpentes do deserto que o povo murmuraram, Deus permitiu elas picar, e as pessoas morriam. Entende? As serpentes ardentes, diz a Bíblia. E as pessoas morriam naquele calor, com, vamos supor, aquela febre, né? Vamos dizer, com sede e com fome. Com sede e com fome. Agora, por que que elas morriam daquela maneira? Você veja que logo antes, eles estavam dizendo, rejeitando o maná, a comida que Deus mandou. Só temos este pão vil diante de nós. Não se agrada do que Deus dá? Porque a mente humana, ela nunca se conforma com aquilo que recebeu. Ela sempre, como diz o irmão Brana, está faminta. Quer mais, é insaciável. Por isso que Deus permitiu eles morrerem com sede e com fome. Entende? Com sede e com fome. Morriam dessa forma. Porque era uma fé intelectual. Deus nos mandou a mensagem de como ela é, na sua simplicidade. Não é isso? Como foi o nosso profeta, uma pessoa simples, a mensagem clara, bem clara. Não tem que estar cogitando. Mas aqueles que têm uma fé intelectual, eles nunca vão se dar por satisfeito com o que Deus tem dado, com o maná desse dia. Sempre vão estar procurando coisinha aqui, coisinha ali, coisinha acolá, e, na verdade, querendo encontrar um certo apoio nestas coisas para dizer que estão bem aqui embaixo. Isso nunca dá estabilidade, porque a coisa é intelectual e é faminta. Então, quando vem uma coisa nova, agora temos, agora sim, agora, essa é a palavra, essa é a mensagem, essa é a abertura, e vão com todas essas coisas. Deixa o tempo falar, nada melhor. É a mesmíssima coisa, fica só ali ao redor daquilo. Dali um pouco, não está bem, está faltando. E aí passa para outras coisas. Por isso, irmãos, eu vou dizer isso aqui. Uma pessoa, alguém que caia nesse espírito, só a graça de Deus para tirar ele ou ela da próxima novidade que vem. Porque já tem esse princípio de correr atrás dessas coisas. Observe que um obreiro, se ele é aquele que vai, por qualquer coisinha, sai fora do caminho, parece que não pode ver ali uma estrada, entende? Uma estrada de chão, entende? Que sai da verdadeira, ele já tem que entrar lá para ver. Mesmo que ele se corrija, mas se não fizer a coisa sinceramente, ele é candidato ao próximo ismo que surgir. Por isso que vão
de ismo em ismo. A mente não sacia nunca. E o pior de tudo, bem, estou falando o que eu sei, é que o povo acostuma com novidades. E o pastor tem que sempre estar trazendo uma coisa, uma novidade. Entende? Uma novidade, cavando, trazendo alguma coisa, e aí é onde sai de tudo fora. E o dia que o pastor não traz novidade, aqueles crentes que estão só por novidade, já fica de antena ligada para ver se sintoniza com outra linha. Infelizmente, morrem desta maneira. Morrem desta maneira, porque a mente, ela é insaciável. Agora, você tem que ter o Espírito Santo, sabendo o que você crê, entende? Aonde você está, e ser tranquilo, siga aí. Por que alguns se enjoam do maná? Por que se enjoa da palavra, da simplicidade? Por quê? Tem que ter uma resposta. Antes eu só comia polenta, não tinha nada. O que é isso? Então, por que eu gosto da polenta, então? Entende? Chama as coisas de Deus de qualquer coisa. Se o Josué estivesse ali, se ele viesse hoje, vamos dizer, Josué, vou fazer um churrasco para ti, vou fazer variedade de comida para você. Tá bem. Mas o que é que você quer mesmo comer? Ele ia dizer, eu quero maná. O estômago espiritual, ele não enjoa daquilo que Deus dá. Não enjoa. Aleluias por isso. Não é certo? E por que o maná era aprazível para uns e para outros? Só temos essa coisa nojenta, desculpa a expressão, na nossa frente. Quando a mensagem no início era isso, era cativante, porque os mistérios abrindo. Agora que conhece, perdeu a graça e vão para outros lados. Mas você, fique no que disse Paulo, permaneça na vocação com a qual foste chamado. Quer dizer, não queira mudar as coisas. Amém? Eu quero terminar mais cedo hoje, mas eu quero que vocês gravem bem sobre essas duas faculdades. Mas agora, vendo esta fome nas pessoas e mesmo assim não são capazes de alcançar. E muitos dos nossos mestres e escolas têm trazido muita teologia dizendo às pessoas, bem, é porque você não gritou, porque você não falou em línguas, ou porque você não tinha esse tipo de dom, contra as quais eu nada tenho a dizer acerca dessas coisas. Mas, de modo geral, você encontra essas pessoas que quando gritam, ou falam em línguas, ou alguma outra emoção, contudo, não parecem ser as pessoas que deveriam ser. Agora, nós sabemos que é verdade, e muitas vezes tenho me perguntado o que se poderia fazer pela pessoa nesse tipo de estado mental? Então, encontrando isto tão simples na palavra de Deus, estamos tentando explicá-lo. E agora, para fazer isto, depois de ver a parte intelectual da mente e da alma, a qual está no coração. Ninguém deveria vir à igreja só para buscar emoção.
Eu me criei, irmãos, eu vou dar desse testemunho, eu nasci no meio pentecostal, no ministério do pastor Joaquim, bem antes da mensagem. Ali com ele foi que conhecemos a mensagem depois. E eu recordo que aqueles cultos que aonde não se via pessoas caindo, sendo libertadas, aonde não havia línguas, profecias, cura, revelações. Uma vez mesmo eu ouvi ele dizendo, Deus não abençoou. A pessoa cai nesse costume. Tem que haver choro, tem que haver arrepios, tem que haver, entende? E o espírito da pessoa, a pessoa sente isso em seu espírito. Porque existe a fé, ela chega até o espírito, e no espírito sente todas as vibrações. Mas a verdadeira fé, ela vai mais para baixo, ela desce para a alma. Então, certa vez, o irmão Brana estava em um culto, e ali, uma irmã cantou. Uma irmã cantou. Ela tinha uma linda voz, e o irmão Brana cochichou para alguém ao lado e disse, eu já escuto os passos dela andando na glória. Quer dizer, ela vai morrer daqui a uns dias. Mas, naquele momento, levantou profecias, entende? Para ela, que ela estava curada, e que ela haveria, olha, pôs lá nas nuvens a nossa irmã. E o Billy Paul ficou tão preocupado, entende? Porque as profecias e o ambiente vibrava, estremecia. O ar parece que tremia tudo. E o Billy disse, pai, o senhor viu ali a profecia? Línguas e traduções e tudo isso, e como que? E agora, pai? E agora? Irmão Brana bem tranquilo, ele não se preocupou com tudo isso, esse mover. Ele disse, meu filho, Deus não me disse nada diferente. Nada diferente, Deus não me disse. Dali uns dias o irmão Brana estava no culto, recebeu um telefonema, alguém comunicando que a dita irmã tinha partido. Outra vez, quando o irmão Brana lia a mensagem, aliás, o livro, a Bíblia sobre José do Egito, ele disse, Senhor, eu te dou graças pelo Senhor ter tido um homem como José. E algo disse a ele, você terá um filho, José. Mas houve profecias na igreja, porque a irmã Brana não podia criar. Quando ela teve Rebeca, não poderia ter uma segunda gravidez, de forma alguma. E quando veio a gravidez, não foi José, foi Sara, uma menina. Teve gente que disse, o anjo errou, queria dizer Josefina. Sempre haverá pessoas para criticar. E o médico dizia não, os médicos, as profecias não, todos os sinais físicos, então dizia não. Mas o irmão Brana nunca se preocupou. Até que um belo tempo lá veio José. Então, a pessoa que tem um relacionamento com Deus, uma vida com Deus, entende? Ela tem, como podemos dizer, ela descansa sobre o assim diz o Senhor. Não é assim diz a minha emoção, mas assim diz o Senhor. E nós temos que ter este assim diz o Senhor no que está escrito. Aleluias por isso, não é?
É nisso que Deus tem nos chamado para permanecer firme. Então, a nossa fé deve descansar nesta palavra. E ela tem que ser o quê? Absoluta. O teu tudo, quer dizer, é a palavra. Vocês estão compreendendo? Eu estou demorando um pouco, batendo bastante nessa tecla, porque isso é o que você vê. Entende? Aquele crente que realmente está tranquilo, confiado, e o outro que se agita por qualquer boato, qualquer comentário, e aí por diante. Agora, você realmente acho que eu passei por cima aqui. Então os mestres estão dizendo, fala em língua, você tem que falar isso, fazer aquilo. Mas de modo geral você encontra essas pessoas que quando gritam ou falam em línguas ou alguma outra emoção, contudo não parecem ser as pessoas que deveriam ser. Agora, sabemos que é a verdade. Muitas vezes tenho me perguntado o que se poderia fazer pela pessoa nesse tipo de estado mental. Então, encontrando isso tão simples na palavra de Deus, estamos tentando explicá-lo. E agora, para fazer isso, depois de ver a parte intelectual da mente e da alma, a qual está no coração. Agora, você realmente possui duas faculdades mentais diferentes. Você tem uma delas que está na cabeça, por meio do seu cérebro, e a outra opera no seu coração, qual é chamada de alma. Então, seu espírito e sua alma. Agora, muitas vezes elas ficam em grande desacordo. Quando a cabeça parece dizer algo, a alma discute com ela se não está certo. Mas quando entra na alma, a cabeça parece retroceder. Houve coisas que aconteceram com você que você sabia que ia acontecer. Todavia você não podia explicar o porquê. E não a razão, porque não poderia explicar isso. Mas ainda assim você o aceitou e aconteceu exatamente daquela maneira. É quando algo acontece aqui embaixo. Eu vou parar aqui. Vamos deixar por aqui. Mas a gente sempre durante o dia, você se encontra falando com você mesmo, não é? Você pensa, eu vou fazer isso. Não. Sempre estamos tomando decisões. Agora, existem certas coisas que você tem tanta certeza que aquilo vai acontecer, só que você não explica, não sabe explicar. E aqui mostra, não, é impossível isso acontecer, por isso, por aquilo, por isso, por aquilo. É igual a Abraão, sabia que ele ia ter um filho, não importava se os médicos dissessem, podemos provar que você não pode ser pai, muito menos Sara, sua esposa, ser mãe. Por que vocês estão lidando com esse sapatinho, esses crochês por aí, esse enxoval do bebê? Mas Abraão tinha tanta certeza, entende? Tanta certeza, que ele não se movia. Pensa você no lugar de Abraão. Abraão, me dê o teu filho, teu único filho, a quem tu amas. E Abraão foi com os dois rapazes, puxando ali, quem sabe, os dois jumentos, né? Ele e o seu filho Isaque. Chegou lá no lugar, que seria o Monte Moriá, né? Onde morreu Jesus. E então ele disse bem assim para os moços, olha, vocês fiquem aqui, eu e o meu filho vamos subir lá para adorar a Deus,
e depois regressaremos. E a Bíblia diz que ele cria de tal maneira, mesmo se o filho estivesse ali em cinza, ele regressaria. Porque aquele filho veio do nada, quando ele e ela não tinham condição de ter o filho. Agora, eu não sei por que Abraão não falou para Sara, né? Alguém pode dizer, sempre as mulheres. Que tal se Abraão falasse para Sara, né? Podia ter problema. Cada um tem que andar no nível da sua fé. Fiquemos de pé. Domingo que vem, se Deus permitir, nós não iremos seguir esse estudo, é a minha intenção. Mas eu quero falar a respeito de uma profecia que houve para o Brasil no ano 62, e vamos ouvir essa profecia, eu quero comentar. Já que teremos pouco tempo devido à Assembleia, então iremos gastar pouco tempo para mostrar para vocês o que aconteceu ali na frente do profeta a respeito da nossa pátria. Primeiro vamos orar e depois as crianças pequenas têm um hino para cantar. Então, depois da oração, você se assenta e vamos dar lugar às crianças. Pai eterno, eu creio que todos que estão nos ouvindo, não só os que estão ouvindo, mas todo cristão gostaria de ter esse descanso, esta fé, essa paz, essa tranquilidade, essa certeza de que estão agradando a Ti, que estão na Tua palavra, que estão no rumo certo, que o Teu Espírito possa vir e testificar junto ao nosso Espírito que somos Teus filhos, e isto é o que dá essa tranquilidade. Pai, eu oro, Senhor, a favor de cada um que ainda não chegou a esse descanso, a essa maturidade, a essa firmeza. Eu rogo que o Senhor olhe para nossa irmã, para o nosso irmão, que cada um seja sincero diante de Ti e reconheça, Senhor, realmente em qual fase estão. Isso não quer dizer que estão perdidos, Pai, mas é tão triste viver uma vida tão encabulada, Senhor, tão preocupada, viver uma fé tão preocupada, mas que o Senhor traga esse descanso pelo Teu Espírito, esta experiência experimentada a cada um, para que o Teu povo ande com firmeza, Senhor, por onde vão, por aí. Abençoa a nossa comunidade, nossa igreja. Ó Deus, eu rogo por cada um, Senhor, que Tu operes e trabalhe em cada um e os leves, Senhor, a esse patamar, a essa estabilidade espiritual, a esta firmeza. Conceda-nos, pedimos, um bom dia em Tua presença. Em nome de Jesus Cristo, pedimos. Amém.